Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é crise de água e de energia. A crise hídrica e a crise energética têm sido mais séria do que propriamente os governos têm reconhecido, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. E há também uma mudança. O Brasil sempre convivia com a crise no Nordeste. Hoje, a crise hídrica afeta mais o Sudeste e também o Centro-Oeste. São exatamente nessas duas regiões que se produz praticamente 70% da energia hídrica do Brasil. E a nossa energia elétrica provém de hidrelétricas em 75%. É uma energia considerada limpa. Mas o mais sério é exatamente a falta de água para consumo e uso urbano. Neste bloco, neste programa, nós vamos exatamente examinar, fazer um diagnóstico da crise de água, da crise de energia, e no terceiro bloco nós vamos dedicá-los a uma análise mais ampla de como superar a crise, tanto do ponto de vista dos governos quanto da sociedade propriamente dita. O nosso convidado é o médico e professor universitário Apolo Heringer Lisboa, que tem se dedicado exatamente via o projeto Manuelzão a discutir temas relacionados à ecologia e à preservação exatamente dos nossos rios, porque a água é também vital. Professor, bem-vindo ao programa, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui para discutir um tema tão sério. É um prazer e uma oportunidade para mim também. Perfeito. Que diagnóstico podemos fazer dessas duas crises, a hídrica e a energética, professor? No caso do Brasil, a matriz energética, né, ela tem como base maior, mais de 70%, a água, né? Sim. Então, as hidrelétricas brasileiras, que hoje é um sistema interligado nacionalmente em todo o território brasileiro. É uma coisa muito importante no mundo, em termos internacionais. É um sistema complexo e grande, né? Justamente, o que permite levar a energia elétrica do Rio São Francisco para São Paulo, do Itaipu para o Nordeste. Então, é um sistema muito poderoso. Sim. Mas ele tem como base a água. Claro. E isto mostra a importância da boa gestão da água no Brasil. Não gestão simplesmente burocrática de planejamento, claro, mas é uma conversa com o meio ambiente, que a água é um produto do meio ambiente. Perfeito. Quais seriam as causas desses dois problemas? São causas comuns, professor? Eu considero que nós estamos vivendo um momento no Brasil interessante, que estão se manifestando sinais e sintomas de uma crise maior, claro, da gestão pública. Tem hora que parece até que é um pré-colapso. Uma hora é o problema da mobilidade, outra hora é a questão da água, outra hora é a questão... É o mensalão, é o petrolão. Questão de empresas, como a Petrobras, outra hora é a questão da corrupção, da violência. Ou seja, o Brasil ele está mostrando que as coisas não estão bem. Sim. Talvez uma crise de crescimento, mas pode também ser uma degeneração. E pode ser, por exemplo, que o grande capital internacional tem interesse em desequilibrar os países. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com a Líbia, com a Síria, com o Iraque, o Afeganistão, tentaram com o Irã. Parece que é proposital desequilibrar os países todos para que o grande capital financeiro tenha um mundo sem resistência ao seu poder. Então nós temos que desconfiar de tudo, né? O Guimarães Rosa dizia que ele não sabia de muita coisa, né? Mas que desconfiava de quase tudo, né? Sim, e isso é fundamental para a ciência e para quem mexe com pesquisa também, não é, claro, professor? A gente tem que... Quais seriam exatamente as causas naturais desse problema? Porque todo mundo está jogando exatamente para São Pedro, né? A causa principal dessa situação não é a chuva. Eu até brinco, a chuva é apenas a gota d'água. Sim. A chuva é a gota d'água a mais quando dá inundação. Aí a prefeitura, o governo fala, porque choveu muito. Sim. Mas você sabe que tem ano que vai chover mais. Claro.
Então, você tem que planejar as obras públicas, as ruas, para não ter inundação. E quando chove menos um ano, ou dois, que é normal também, nos ciclos do tempo, você não pode ocupar a chuva. Isto é abrir mão da sua responsabilidade. Claro. Né? E também não é por causa do meu banho. Claro. Né? Não é porque eu tenho uma descarga no banheiro, vocês estão gastando muita água. Eu acredito que a gente economiza água porque senão paga mais caro. Sim, mas veja, a água, comparativamente com o consumo e com o desperdício é um horror nesse país, né? Pois é, mas se você for olhar o consumo humano de banho, fazer comida, cuidar da casa, ele é um dos menores itens de um consumo. Vamos pegar 100 litros de água da natureza. A agricultura e a produção animal é praticamente 70% aproximadamente. E a indústria? A indústria, vamos dizer, 15%, 20%. Quando você inclui a mineração em Minas, inclusive os minerodutos, é muito mais do que isso. Perfeito. Então, assim, e a gente pelo menos paga a água que chega em nossa casa, pagamos a água tratada. Sim. Porém, o setor econômico, como a indústria, como a agricultura e produção animal, eles obtêm outorgas para tirar a água da natureza, mas não são fiscalizados pelo governo, não tem um hidrômetro lá. Claro. E eles não pagam, praticamente. Claro. Eles pagam 0,01 centavo por 1.000 litros de água. Faz a conta quanto sai um litro. Sim. E quando você vai no hotel, toma um copinho de água que não dá nem para tomar um comprimido, aquilo ali é R$2, R$3. R$3. Então, nós estamos vivendo realmente um calote do pagamento da água pelo setor econômico. Eles dizem, mas não pode pagar. Não pode por quê? Nós não compramos produtos industriais. Você quando bebe uma Coca-Cola, uma cerveja, você não está pagando mais de R$5? Claro. Então, assim, isso aí é conversa fiada, né? E nós não podemos aceitar. A sociedade brasileira não é idiota a esse ponto. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar mais as causas exatamente de gestão para explicar a crise hídrica e a crise energética. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema crise de água e de energia. No primeiro bloco, nós situamos um pouco as causas da crise e deixamos já no ar o que seria o tema desse segundo bloco. Em que medida, digamos, essa crise energética e hídrica pode ser atribuída, digamos, à imperícia humana ou à imperícia governamental? Professor? Essa relação entre a sociedade e o governo, ela é complicada, né? Sim. Você vê que na eleição você vota, mas você não sabe direito em quem votar, os partidos são todos controlados por profissionais que não tem nada a ver com a sociedade. E as coligações cada vez mais estapafúrdias, E né? tem gente que ainda fala que o povo não sabe votar. Eu não sei quem sabe votar, não. Eu não sei votar. Eu não sei votar porque não tem como votar. Eu não posso votar em quem eu quero. Eu tenho que votar em quem os partidos escolhem, né? Você fica olhando, o povo que escolhe as autoridades. Não é verdade. Quem escolhe as autoridades são os partidos. O povo só desempata, né? Só falta agora votar no partido, né, professor? Nessa reforma política, parece que o PT quer que a gente vote numa lista. Partido faz uma lista, você vota no PT. Aí a lista eles votam quem eles quiserem. Ou seja, isso é um absurdo, né? Sim. Mas olha, na questão da... Imperícia governamental. Pois é. O Brasil tem mais de 12% da água doce disponibilizada, superficial e de fácil acesso para ser localizada, né? O Brasil é um país privilegiado na água da natureza, à disposição da gente. E nós passar essa situação. E mesmo o Nordeste setentrional, semiárido, é muita água que tem lá. Não, é um semiárido mais úmido do mundo. E eles já resolveram o problema. Há 100 anos que o Nordeste se organizou para se adaptando às condições climáticas,
E você tem muita água nos açudes, né? 37 bilhões de metros cúbicos nos açudes do Nordeste. Você tem em Sobradinho outro tanto. Então, o semiárido sobre... Agora, o problema é o Sudeste. O Sudeste não estava acostumado com essa situação. Então, essa crise está dando esse alarme todo porque é no Sudeste. Claro. É São Paulo, é Minas Gerais. Sim. Um pouco no Rio de No Janeiro Rio de também. Janeiro também. Isto é brincar com a galinha dos ovos de ouro. Isso é falta de cuidado. Não, são muitas as ONGs, os ambientalistas, os hidrólogos, os geólogos que estão dizendo nós estamos matando nossos rios. Os rios estão esgotados, os rios estão desrespeitados fisicamente em suas margens, desmatamento, a erosão do mau uso do solo. Assoreamento. Está assoreando os rios todos. Nós estamos destruindo o rio fisicamente. Os rios estão assim, irreconhecíveis. E é no Brasil inteiro. Ou seja, o que nós estamos esperando, né? Então, nós só estamos passando essa dificuldade com água por razões humanas. E eu fico muito preocupado, que a gente preocupa muito com o ser humano. O ser humano não está sozinho no planeta Terra. E os animais? Sim. Né? Eu vou falar os peixes. Os peixes só podem viver dentro do rio. Claro. Quem deu autoridade ao ser humano para jogar esgoto dentro do rio, produtos químicos? Sim. Porque o peixe vai alimentar as pessoas, isso volta para a nossa mesa. Claro, claro. E os pássaros, os mamíferos, todos os animais que vivem no mundo, que embelezam o mundo e que são essenciais, como as abelhas. Aliás, esse Nós não cuidado, podemos viver sem os animais. esse cuidado, professor, o projeto Manuelzão, na sua presidência, na sua diretoria, cuidou muito bem e é um projeto de referência para o Brasil, que está para o mundo, não é isso, professor? Por isso que o projeto Manuelzão teve esse sucesso todo, que ele não separou a água só para o ser humano. Claro. Ele tem uma visão biocêntrica e não só antropocêntrica. Sim. Porque se eu olho só o interesse do ser humano, nem o interesse do ser humano eu olho. Claro. Porque o ser humano existe num ecossistema. Existe o ecossistema urbano, que é prioritariamente para o ser humano. Existe o ecossistema dos rios, que é prioritariamente dos peixes, dos invertebrados aquáticos. Ou seja, nós temos as selvas, as matas. Então, os ecossistemas no planeta, todos precisam de água, todos estão interligados. Em que medida, digamos, essa preocupação com o ecossistema e com, digamos, as áreas, as zonas hídricas? Eu diria geoecossistema. Sistêmicas. A base de tudo é a crosta terrestre. Sim. É a base de tudo. Aí começa a surgir a diversidade de ambientes e a diversidade da vida, a biodiversidade. Assim como a diversidade cultural. Ela brota também da diversidade biológica. Claro. Então nós estamos num mundo maravilhoso, um mundo muito bem feito. O ciclo hidrológico todo ano traz água para nós. Sim. A água evapora do mar e das plantas e do solo e volta sob a forma de chuva, né? E aí nós temos todo ano a oportunidade de fazer as coisas certas. E nós não emendamos. Todo ano a mesma coisa. Então, sem dúvida, a crise de água se deve à forma como o ser humano trata a natureza. Perfeito. Em que medida, digamos, a sociedade e as agências governamentais têm consciência, digamos, dessa visão integrada do ecossistema? Para exatamente o cuidado das águas ou para a definição da política do uso das águas, tanto para consumo humano, para produção e para energia, né? Olha, os comitês de bacia hidrográfica, a indústria, a Agência Nacional de Água, eles não preocupam com a vida animal e vegetal. É como se a água fosse uma brita, areia que você compra num depósito de construção. Eles separam a água da natureza. Você não pode separar nada da natureza. O ser humano é inseparável da natureza. Nós somos um animal que vive na natureza. Nós temos que ser solidário com os demais animais. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Não é de diploma, você pode ter engenheiro, tem muita gente diplomado, com doutorado, não adianta nada. Se a visão de mundo da pessoa for uma visão de mundo apocalíptica, de ganhar dinheiro, que é a visão hegemônica nos grandes centros de decisão, Banco Mundial, da OTAN, da ONU, nós não temos muita esperança. A minha esperança é que vai haver uma mudança.
a sociedade vai ter que reagir. Essa crise agora de água e energia, essa crise geral da sociedade, ela está dando a chance da gente mobilizar, ir para as ruas e mudar o Brasil e o mundo. Né? E o aumento do aquecimento global, como isso tem a ver com a nossa crise hídrica e energética? Eu acredito que as emissões provocam aquecimento global. Mas o planeta Terra tem momentos que ele passa por aquecimento e passa por resfriamento. Sim. Isso antes de existir ser humano. Sim. Eu acho que o foco não pode ser só nas emissões. O foco que nos dirige, o eixo de mobilização, o eixo de refletir sobre a vida na Terra, tem que ser as águas dos rios e das bacias hidrográficas. A água é a informação que flui. Os rios são informações que fluem. Os rios, eles trazem, o espelho d'água mostra a nossa cara. Então, metodologicamente falando, a água é o grande eixo de uma tomada de consciência global e de uma política ambiental no mundo todo. Tem que mudar o modelo econômico. Nós temos que parar com o desperdício. Nós temos que respeitar os rios, as matas. Não é necessário praticar essa degradação ambiental para produzir o que a gente precisa para viver. Né? Está precisando mudar a mentalidade humana. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a questão de como superar tanto a crise hídrica quanto a crise energética. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema crise de água e crise de energia. No primeiro bloco, nós trabalhamos um pouco as causas. No segundo bloco, continuamos analisando as causas e também chegamos à conclusão, à apresentação, de que a sociedade tem que mudar a sua mentalidade e o seu comportamento em relação à água, porque a água é um fator, fonte de vida e fundamental à sobrevivência, inclusive, do próprio planeta. Deixamos para esse terceiro bloco como a superação das duas crises, hídrica e energética. Seriam ou elas exigem estratégias comuns, professor? No caso do Brasil, elas estão muito ligadas, né? Sim. A nossa matriz é basicamente hidrelétrica. Sim. Agora, você pode diversificar a matriz energética. Você precisa explorar mais. O Brasil já deu alguns passos, né? Tem coisas boas também que acontecem aqui. Sim. Né? Já demos alguns passos na questão da energia eólica, de usar o vento. Em várias cidades do Nordeste que você passa, você vê instalado aquelas grandes pás, o pessoal acha que até uma hélice de avião. Mas já estão conectadas? Já estão funcionando em alguns locais. Sim. E em diversos graus. Você tem também as placas solares, você tem no caso do Mineirão, você tem na minha casa. Aí em Belo Horizonte tem muitos painéis de energia solar para aquecimento de água. Então nós precisamos diversificar, né? Sim. E tem uma série de outras possibilidades. Nós não podemos ficar só baseado em hidrelétrica. Claro. E outra coisa, nós não podemos ficar fazendo barragens na Amazônia, porque nós estamos destruindo a Amazônia também. Eu acho que nós temos que diversificar a matriz. Esse é o ponto fundamental. Agora, nós precisamos de ter água. Se já a matriz é mais de 70% hidrelétrica, como é que você descuida da água? Sim. E não é porque não chove, a água está voltando para o mar. A gestão brasileira da água é tão errada que a água vem do mar andando centenas de quilômetros, uma quantidade enorme de água. Olha a energia, isso é um milagre da natureza. Aí chega, cai aqui e ela volta rapidamente para o mar. Por exemplo, toda a água que cai em Belo Horizonte, que é uma verdadeira bacia, ela é rapidamente expulsa da cidade, como se a gente fosse hidrófobo. Sim. Ela vai expulsa pelo asfalto, pelo telhado, pela calha, pelo rio canalizado, cimentado, joga essa água para fora. A água tem que ficar no solo, ela tem que infiltrar o solo onde ela cai. Isso é um princípio geral. Numa fazenda, a água tem que ficar na fazenda. Na fazenda. Você tem que dificultar
a água embora e não mandar a água facilitar. embora, né? Sim. A água é uma coisa importante. Perfeito. Porque a água não só alimenta o rio, como alimenta o subsolo. A água tem que ficar guardada na terra. Por exemplo, Gandarela, aqui pertinho de Belo Horizonte, é uma grande jazida de minério de ferro. Mas é ali que tem a água, né? O quadrilátero ferrífero é também o quadrilátero aquífero. Ou seja, a água dessa região toda que nós estamos aqui, Belo Horizonte foi escolhido porque tinha muita água, essa água vem das áreas que tem minério de ferro. Quando as mineradoras vão aprofundando a mineração, e com a China comprando agora, nos últimos décadas, foi uma loucura, exportou mais do que todo o século antes da nossa história, o que acontece? Eles iam bombeando a água para fora da mina para aprofundar, para minerar 200 metros de fundura, 300. Sim. Com isso, esvaziaram o lençol freático e as nascentes secaram e os rios foram secando, o que aconteceu com o Paraopeba, com o Rio das Velhas. Então, assim, nós temos que preservar a Serra da Gandarela, um grande parque nacional, para poder garantir o abastecimento da nossa região. Só minério não vai matar a nossa sede. Sim. E nós estamos exportando minério bruto, nós não estamos produzindo produtos industrializados aqui. Quer dizer, nós estamos arrumando emprego lá fora e nós estamos deixando de ter água. Então, é necessário uma rediscussão da questão do minério de ferro e da água. É uma discussão conjunta. E o minério duto que o senhor comentou no primeiro programa, como é que ele funciona e quanta água ele exige exatamente para transporte do minério? Se os caras tivessem feito uma estrada de ferro para levar esse minério, a estrada de ferro ficaria como um legado da mineração. Sim. Como o Estado de Minas Gerais, o IGAM, facilita as outorgas para as mineradoras, não cobra deles, como eu te falei, é 1 centavo, 0,01 centavo por 1.000 litros, e não fiscaliza, e não cobra deles. Tendo água para sobrar, o que eles fizeram? Começaram a fazer tubos enormes, desmatando, fazendo perfurações daqui até no Rio de Janeiro, daqui até no Espírito Santo, mandando minério na água. Então, olha, exportando água para o mar? Jogando, olha aqui. No caso, estão querendo fazer um mineroduto de Gromogol, que é o norte de Minas, para Ilhéus. A quantidade de água que vai embora levando esse minério é equivalente a 1 Montes Claros e meio de abastecimento. Ou seja, daria para abastecer 600 mil pessoas de uma cidade 1,5 vezes o tamanho de Montes Claros. É insustentável. Isso é uma loucura, a questão dos minerodutos. E esse modelo, por exemplo, a Copasa, que também é uma empresa com capital aberto, com recursos públicos e recursos privados, inclusive internacionais. Claro. É um bom modelo para gerir uma questão vital, um produto vital como a água? Olha, a Copasa, ela precisa de fazer o dever de casa. Não pode jogar esgoto nos rios. Pega mal uma empresa de saneamento que cuida de saúde, jogar esgoto no rio é um contrassenso. Ela não é uma empresa de água, é uma empresa de saúde. Como é que joga esgoto no rio? Outra coisa, é uma empresa de capital privado. A maioria, 51%, eu acho que é do Estado público, ainda. Mas precisa de pagar pela água. Nós não pagamos a Copasa. Ou seja, nós estamos vivendo... E tem também a CEMIG, que usa água para energia elétrica, né? E tem um fundo chamado FIDRO, que é obrigatório as hidrelétricas dar um fundo para recuperar as bacias hidrográficas. O governo do Estado, há 10 anos, não libera esse dinheiro. É um dinheiro rubricado, não pode ir para o caixa comum do governo do Estado. Nos governos, nos últimos anos, aí, de décadas, eles não aplicaram dinheiro em recuperação de bacia hidrográfica. O dinheiro do FIDRO já tem mais de 500 milhões preso no Estado. Claro que estão gastando esse dinheiro, mas não pode. Sim. O governo é o primeiro a desrespeitar a lei, né? Por exemplo, essa crise de água aí, é emergência. Que emergência? Se nós estamos sabendo disso há muito tempo. E essas obras que estão propondo? Não resolve o problema? E outra coisa, dizer que o povo está abusando e gastando muita água não é verdade. A água não chegou na Copasa porque o setor econômico de irrigação mineradora sumiram com essa água. Então, nós não podemos aceitar que o povo tem que pagar mais pela água. Eu sou muito contra aumentar a tarifa de água, jogar por cima da sociedade,
a culpa pelos erros do governo. Perfeito. Então, essa é a situação crítica, mas é uma luz para o povo pegar essa luta e levar adiante para mobilizar e mudar o Brasil. Perfeito. Eu pego essas suas palavras como conclusão, professor. Queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos, cumprimentar pelo seu compromisso com os movimentos sociais, com a recuperação do Rio das Velhas e agora exatamente com a conscientização sobre a importância da água para a vida humana em todos os sentidos. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.